Abra sua Bíblia, livro do profeta Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, versículo 9 a seguir. Diz assim: Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tendo medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque viria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Anania, Misael e Azaria: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. Amém? Tome vosso assento. Meus amados, terça-feira passada nós começamos aqui estudo sobre o livro do profeta Daniel, o livro que leva seu nome, e a circunstância em que ele foi levado para o cativeiro, devido à desobediência da nação, especificamente a tribo de Judá, que era composta por Judá e Benjamim, assim como as outras 10 tinham ido para o cativeiro, e agora Judá, pelo mesmo caminho da desobediência, Deus permitiu que fosse levado para o cativeiro da Babilônia e ali permanecesse 70 anos ali naquele cativeiro. E vimos que quando eles chegam lá no palácio, o rei manda separar os jovens com algumas qualidades físicas, de conhecimento, para servir ali no palácio. E eu falei aqui que o nosso rei Jesus, ele não exige qualidade física para nós servirmos a ele, sim qualidades espirituais. E Daniel e os seus 3 amigos foram mudados seus nomes, o nome deles que enaltecia o Senhor nosso Deus, eles foram mudados para ali ser homenageados às divindades pagãs. Interessante que mudaram o nome deles, mas não mudaram o caráter, não mudaram a convicção de fé, não mudou ali o seu compromisso com Deus, a sua fidelidade ao Senhor. Mudou o nome, mas eles permaneceram fiéis aos seus princípios, aquilo que haviam aprendido, eles conservaram. O nome poderia enaltecer os deuses lá da Babilônia, como vimos aqui, que eles foram mudados. Daniel mudado para Beltesazar, que Bel era o deus lá do Egito. Anania mudado para Sadraque, que é a deusa da lua ali dos Babilônios, que é Acu. E Azaria mudado para Abednego, servo, que é Nebo, era o deus ali, o ídolo lá da Babilônia. Essas mudanças de nome, como eu falei, visava fazer com que esses jovens soldados da fé esquecessem e renunciassem o seu Deus, o seu povo, a sua pátria e a sua religião. O propósito era esse, mas eles não mudaram. Aí o versículo 8, Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias ali do rei,
foi quando ele pediu que deixasse ele sem participar das iguarias. E o eunuco ficou com medo da cabeça dele ir para a guilhotina, né? Então, mas ele conseguiu, através de outro, esse feito de ficar pelo menos 10 dias de experiência. E quando os 10 dias que comendo só legume, Deus deu graça a ele, e ele estava com a aparência melhor do que as demais. E interessante que crente que não assenta definitivamente no seu coração, não se contaminar com as coisas mínimas, considerando às vezes insignificantes, não permanecerá fiel. Quem é fiel no mínimo, também ele é fiel no muito. Diz lá em Lucas 16:10. Daniel era jovem e certamente tinha um bom apetite. E jovem tem apetite, não é verdade? A tentação de comer dos pratos da mesa do rei deveria ser grande. Mas Daniel tinha assentado firmemente no seu coração não se contaminar. Reconhecia que ao se contaminar com algo aparentemente insignificante, ficaria tão contaminado em tudo. Que às vezes a pessoa imagina que só as grandes coisas, mas as pequenas coisas podem também contaminar. E ele tinha esse propósito. E o versículo que nós lemos, o versículo 9, se Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Deus operou no chefe de Daniel. Voltando aqui no Salmo de número 144, no Salmo de número 144, versículo 2 diz assim: benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu libertador és tu, escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Aqui Deus deu graça a Daniel. Davi, sobre a providência divina, vamos ver aqui este versículo, a quem submeteu o povo, foi vitorioso. Provérbio 21:1 diz: como o ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Deus faz isso. Ou seja, o que Deus fez? Assim como o povo caiu na graça de Davi, e o Salmão diz que na mão do Senhor se derrete, aquele velho ditado: alguém chega no lugar e diz, fulano caiu na graça do povo. Aqui Daniel caiu na graça daquele chefe. E alguém cair na graça, não precisa alguém chegar no lugar e dizer, fulano, arruma um lugarzinho no coração para mim. Eu já dei muita posse a pastores, e aí ele chega, quando assume a direção, irmãos, eu sei que vocês amavam o pastor que estava aqui, mas eu arrumo um lugarzinho no coração de vocês. Não precisa isso, amados. Basta que trabalhe, basta que ande na direção de Deus, tem compromisso com o Senhor, o tempo se encarregará disso. Ou que a pessoa pediu colocar no coração se não me conhece ainda, viu pela primeira vez,
Então, é o tempo. E aqui, Deus fez isso aqui. É Deus que faz, não é o homem, é Deus. E Deus fez isso na vida de Daniel. Ele caiu na graça. Aí veio a negativa do eunuco. Disse: isso não afetou a fé de Daniel. Ele continuou, mesmo com o não do eunuco, ficou com medo de a cabeça dele rolar, mas ele não desistiu, continuou firme. Mesmo sendo bem jovem, tinha fé em Deus e perseverança. Precisa ter fé e ter perseverança. E ele foi perseverante. Daniel tinha convicção de que alimento algum, por melhor que fosse, teria mais valor do que o relacionamento entre ele e Deus. Ele não colocou o ventre com prioridade. A prioridade dele era o relacionamento que ele tinha com Deus. Alguns jovens aparece nas páginas das Escrituras como deixando o seu exemplo. Se nós voltarmos aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, não vamos ler todos os versículos, mas nós vimos aqui que Samuel, ele fez a diferença. E Samuel foi a promessa de Ana, pedindo a Deus um filho que ela entregou para o Senhor. Esse menino foi consagrado ao Senhor e, por ser consagrado, permaneceu morando na casa do Senhor, na casa de Eli. Chegou o tempo, foi deixado ali, ele conviveu na casa de Eli, mas ele não deixou se contaminar pelos filhos de Eli. Aqui o versículo 3 diz: e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. Então, Samuel fez a diferença. O versículo 11: e disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo que eu vi lhe tinirão ambas as orelhas. Aqui Deus confidenciando aquele jovem o que ele ia fazer, porque Eli, ele foi um pai omisso. O pessoal chegava denunciando o que seus filhos estavam fazendo de errado, e ele não tomava nenhuma providência. E Deus cobrou isso de Eli pela sua negligência. Seus dois filhos, Ofni e Finéias. Então Samuel fez a diferença. Quando nós olhamos lá para o livro do Gênesis 39:2, nós vemos José. Ele fez a diferença ali em terra estranha, levado como escravo, mas ele manteve-se fiel ao Senhor Deus, não se contaminou, preservou a sua integridade. Ainda Davi, aqui o primeiro livro de Samuel registra, Samuel 16, e o versículo 12 diz: então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Ainda muito jovem, desprezado talvez pela família, porque no dia que Samuel chegou lá para ungir um rei na casa de Jessé, os demais estavam ali, e por pouco o profeta não se engana em selecionar, e o Senhor falou para ele: não é esse. Passava outro, Samuel escolheu um, o Jessé escolheu outro, mas não era o que o Senhor havia escolhido. Então procurou se ainda tinha ainda, se não tem um, está apacentando as ovelhas.
pois ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. E foram atrás de Davi, e o Senhor mandou que ungisse, ainda jovem. Timóteo era jovem quando Paulo o separou para o ministério. Quando Paulo chamou ele naquela segunda viagem missionária, ele estava com Paulo. E quando nós olhamos aqui para a segunda carta a Timóteo, que leva o seu nome, capítulo 3, e versículo 15 diz: e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então tinha uma base, e é importante nossos filhos ter essa base da palavra de Deus, para quando chegar, eu falei aqui na terça-feira, entrar numa faculdade, não venha se desviar, ele permanecer fiel ao Senhor, fiel às suas convicções de fé, não deixar que nada venha minar a sua fé. E isso é responsabilidade nossa, como pai, de instruir nos caminhos do Senhor, para que venha fazer diferença na sociedade que nós vivemos. Daniel e seus amigos fizeram a diferença ali na Babilônia, pelo compromisso que eles tinham com o Senhor nosso Deus. E o versículo 12, nós lemos aqui, de Daniel, disse, e aqui ele pediu mais uma vez, e aqui mais uma vez a perseverança de Daniel: peço-te. E dessa vez ele pediu a outro funcionário da corte, para tudo isso que Daniel estava fazendo, amados, era para agradar a Deus. Era para agradar a Deus e preservar a fé. Ele não cansou de pedir, porque o propósito dele ali era de agradar o Senhor Deus. E ele estava fazendo isso porque ele tinha um compromisso com o Senhor nosso Deus. E ali, quando ele fez esse propósito, que ele pediu para que desse ele legumes a comer e água a beber, aí ele disse: olha, depois de 10 dias, aí vai fazer uma avaliação, como é que está. Mas veja a diferença daqueles que vão comer o manjar do rei e nós que vamos se alimentar de legumes, porque a tendência não era estar tão aparentemente, era para estar diferente, mas diz que Deus deu graça. Ao versículo 15: e ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos. Onde foi que já veio? Pegou me engordar ninguém? E eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comia a porção do manjar do rei. E aqui essa dieta dele, a base de legume, mas acima de tudo era a fé em Deus. Portanto, hoje nós vemos hoje um grande mercado aí de cuidar da aparência, que é o cosmético, né? É um mercado hoje que está em ascensão, mas lá não faz tanta diferença a como fez na vida de Daniel e dos seus, dentro da sua aparência. Eles mostraram diferente. Até porque no Antigo Testamento, antes do dilúvio, o pessoal se alimentava era de legumes. Quando nós olhamos aqui no livro do Gênesis, capítulo 1 e versículo 29, e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a carne? Não,
É o quê? Toda erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servos-ão para mantimento. Então, aqui antes do dilúvio, ele se alimentava de frutas, de verduras, e só vieram se alimentar de carne, eu ministrei aqui em dia desse, depois do dilúvio. Está aqui no livro do Gênesis, capítulo 9, e o versículo 3. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Então, antes era, agora passaram a comer uma proteína, né? Mudou depois do dilúvio. E Daniel, ele permaneceu firme no seu propósito. Ao versículo 16. De sorte, desta sorte, o dispenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que devia beber, e lhes dava legumes. Ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. Olha o propósito, a recompensa da parte do Senhor. Deus recompensa fidelidade. Eu nunca vi alguém ser fiel ao Senhor para ele ficar sem recompensa. Quem é o fiel ao Senhor tem recompensa. Deus deu a esse jovem conhecimento e inteligência. Deus lhe também deu dons sobrenaturais de sabedoria. Foi Deus que concedeu ele esses dons. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito, ou seja, período de 3 anos, os trouxeram. O chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azaria. Por isso permaneceram diante do rei. Aqui em toda a matéria de sabedoria, os magos formavam naquele tempo uma casta religiosa de sábios. Havia entre os persas uma ciência que nada tinha a ver com a astrologia atual, atrelada ao espiritismo, que é o que funciona hoje. Desde o início de investigação científica persa, procede a moderna astrologia. Os magos, ou seja, os sábios, que vieram adorar o menino Jesus, procediam lá da Pérsia. Quando nós olhamos lá em Mateus capítulo 2, que aqueles 3 lá chegaram ali para adorar, procurando o Herodes pelo rei que havia nascido, e o rei se perturbou, porque disse: ó, rei aqui sou eu. E ele já de idade avançada, preocupado com o menino que havia acabado de nascer. E eles foram procurar. Falei de Deus, nós estávamos ministrando sobre Miqueias. Eles descobriram que ele ia nascer em Belém.
E eles foram guiados pelaquela estrela até chegar aonde o menino estava. Aqueles homens que vieram adorar Jesus, ele procedia de lá. Desde o tempo de Daniel, permaneceu na Babilônia um grupo de fiéis que se espalhou pelos países orientais. Deste grupo procedem os magos relacionados a Jesus. Eles eram dessa sequência, no dia de Daniel. Daniel, ele foi constituído chefe daqueles magos. Volta a adiantar um pouco aqui, Daniel capítulo 4 e o versículo 9. Se Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos Deus Santos, e nenhum segredo te é difícil. Diz-me visões do meu sonho, que tive a interpretação. Então aqui Daniel, ele fazia parte, era um líder desse pessoal com este conhecimento. Aqui não era espiritismo, não. Era intimidade com Deus. Era conhecimento que Deus havia dado. Algo que Deus deu a Daniel, que fez a diferença pela sua convicção de fé, o seu compromisso com Deus. Ainda no capítulo 5, versículo 11, Daniel diz: há no teu reino um homem a quem tem o Espírito dos Deus Santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Então Deus deu algo diferenciado a Daniel. A todos aqueles que estavam ali no palácio, que eles eram adivinhadores, não chegavam aos pés de Daniel. Hoje nós vivemos essa sabedoria, essa inteligência, essa capacidade. Hoje quem dá é o Espírito Santo, através dos dons espirituais. Porque o teu dom da ciência, o dom da palavra, o dom da sabedoria, é o Espírito Santo que concede, e está à disposição para todos quanto buscar, e o Senhor conceder. Agora o problema hoje, amados, é que quando Deus usa alguém com esses dons, a pessoa se acha dono, com o detentor desses dons. Esses dons, ele não é nosso. É igual aquele jovem que estava com Eliseu lá na beira do Jordão, cortando aquelas árvores para ampliar a escola de profeta daqueles dias, e um machado saiu do cabo, caiu dentro do rio, e ele gritou: era emprestado. O machado não era dele, era emprestado. Da mesma maneira é os dons espirituais. Ele é do Senhor e Ele nos usa. Agora precisamos estar bem ajustados. O menino não olhou direito se o machado estava bem ajustado no cabo, né? Se eu tivesse analisado, porque hoje tem muito menino que às vezes pega os dons espirituais e se acha detentores, começa a querer adivinhar, e em vez de deixar o Senhor usar ele quer usar o Senhor e se perde. Mas estão os dons para os nossos dias. Assim como Deus usou Daniel naquele dia com a sabedoria italiana, hoje o Espírito Santo, ele quer nos usar. Nós precisamos ter a sabedoria, precisamos ter o discernimento, para não, e a humildade para não se envaidecer.
para não se achar grande, para chegar, onde é que eu vou pregar? Não, em tal lugar. Lá desce avião? Não. Lá tem que andar 260 quilômetros de estrada ruim, que é de Marabá para Rio Maria, e aí é de caminhonete ou carro. Não, então não vou não. Eu só vou se lá deixar no avião. Então se torna tão grande que a cidade não cabe ele. E hoje a gente tem muitos líderes, que a cidade às vezes é pequena para ele. E eu sempre digo que o trabalho, uma congregação ou um campo, por menor que ele seja, ele é maior do que nós, porque ele é do Senhor nosso Deus. Aleluia. Então Daniel, Deus concedeu a ele essa sabedoria. E o versículo 18 diz aqui, e ao fim, nós vimos aqui o 18, quando ele foi apresentado, versículo 19, versículo 20. E em toda a matéria, Deus concedeu a ele. Versículo 21. E Daniel esteve até ao primeiro ano do rei Ciro. Aqui, até o primeiro ano do rei Ciro. Chegamos aqui ao ano 536 a.C., quando Ciro tornou-se o primeiro imperador da Pérsia, como império mundial. A antiga Pérsia, hoje ocupada em parte pelo moderno Irã, que os irmãos têm acompanhado esses últimos dias, sendo bombardeado, e que adotou este nome a partir de 1935. 1935 passou a chamar de Irã. Então Daniel, nesse capítulo 1 aqui, nós vimos que quando ele chegou, ele já observou o lugar, foi chamado para estar ali, mas ele permaneceu fiel ao Senhor. Ele saiu da sua terra, levado como escravo para a terra longínqua, mas todavia sem mudar os princípios. E o que nós aprendemos aqui com Daniel, que não importa onde nós estivermos, ou para onde nós formos, nós precisamos ser o mesmo, e temos o mesmo compromisso com Deus, a mesma fidelidade. Eu lembro que eu li um livro, que o título do livro assim, quem é você quando alguém não está por perto? É muito bom esse livro, um despertamento, porque não adianta se alguém não esteja por perto, mas o Senhor está, e nada passa despercebido diante dos seus olhos, que tudo está nu e patente diante dos olhos do Senhor. E Daniel, ele traz para nós, não dependente da juventude ou idade que nós tivemos, que a fidelidade a Deus, a perseverança na fé, ela faz a diferença. Amém, meus amados? Querendo Deus, na próxima terça-feira vamos estar estudando o capítulo 2, onde vamos ver Daniel entrando em ação para preservar vidas e interpretar um sonho. Você já imaginou você ter um sonho, você sonhar e você esquecer o que você sonhou? E querer que alguém diga o que foi que eu sonhei e o que significa. Então estude o capítulo, leia o capítulo 2 de Daniel, e na terça-feira, se Jesus não voltar, nós estaremos aqui aprendendo sobre o capítulo 10.